Eu vou dar início. Boa noite, amigos e amigas, encarnados e desencarnados, que vão participar da palestra sobre a assistência do nosso Mestre Jesus. Sejam bem-vindos à sala virtual do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Que tenhamos uma noite de reflexão e aprendizado através da exposição do nosso amigo, senhor José Camacho, trabalhador da Fundação Allan Kardec. O tema que o senhor José vai apresentar será Rumo ao Mundo de Regeneração. Então, iniciaremos com a leitura de harmonização, que tem um título, Chamamento Divino, do livro Palavra de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos dar início. Chamamento Divino. Disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Jesus. Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem, sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobre de virtudes, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior, são chamados à edificação da era nova. Isso porque, em Jesus, tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ordem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Então, agora, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, e conversarmos agora com Jesus. Senhor Jesus, estamos reunidos na sala virtual do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Agradecemos pela oportunidade que nos é concedida. Ilumina-nos, Mestre, com tuas bênçãos de amor e luz, que possamos participar desse encontro com receptividade e que procuremos fazer reflexão do tema que será abordado na noite de hoje. Abençoa o nosso irmão José Camacho, que ele seja iluminado no decorrer da sua exposição. Que a paz de Jesus esteja conosco. Amém. Agora, seu José, a sua primeiramente, fique à vontade. Primeiramente, todos estão me ouvindo bem, tranquilo? Então, boa noite, Zilda, boa noite, Charlton, boa noite, Rita, boa noite, Silene, né? E os nossos amigos já dispersos do corpo físico, mas que estão conosco, nos acompanhando nesse encontro de hoje. O tema escolhido, ele foi muito propício
eu botar aqui na tela, aqui para a gente poder conversar sobre ele, porque ele está bem na atualidade. Entrou. Todos estão vendo a tela? Tá. Sim. Tá tudo bem, então. Então, vamos iniciar nossa conversa, Mundo de Regeneração. E aí, agora há pouco, antes de começar, eu fui buscar inspiração e achei uma palestra muito bacana do Haroldo Dutra, e que ele traz sobre o tema e fala de uma forma bem simples e bem suave para o entendimento. Porque, afinal de contas, nós estamos já falando de mundo de regeneração, transição planetária, há muito tempo já se vai anos. A primeira vez que se falou sobre transição planetária foi ainda na década de 50, quando já se começava a falar do terceiro milênio que estava se aproximando, onde que espíritos de outros orbes, cuja transição já estava sendo realizada, estavam reencarnando na Terra para nos ajudar nessa preparação. E o tempo vai passando e nós vamos vendo as datas se chegando e muitas das vezes não conseguimos entender como vai ser essa transição. Ainda existe muito em nós, encarnados, aquele receio de como o mundo vai acabar. O mundo vai acabar num dilúvio, o mundo vai acabar em fogo, vai haver uma explosão. E da última dessas situações que foram passadas, eu me recordo, eu ainda era jovem, quando se falava que um outro planeta viria, se chocaria com a Terra, e uma grande explosão, e dessa explosão, então, os espíritos, né, muitos encarnados na Terra, morreriam e outros poucos não. Então, se daria essa transformação. Naquele tempo, se tinha esse pensamento, porque não se sabia que uma outra galáxia, um outro orbe, estava se aproximando da Terra para que entrasse na condição desse novo ordem de plano de provas e expiações, e a Terra, então, deixaria de ser de provas e expiações e passaria para um mundo de regeneração. Muito já se foi falado, muito já se é dito, e a gente toma o cuidado para, nas palavras, não acrescentar medos, receios e muitas situações de perturbações emocionais que possa vir a trazer-nos desequilíbrio emocional e mental. E a palavra, da maneira correta, ela não atingir aos seus objetivos. E aí, quando eu vi o Haroldo falando, a mesma preocupação, eu até puxei alguns pontos para fazer entender, que ele diz que corremos o mesmo perigo de ficar sempre falando as mesmas coisas. E que coisas são essas? Trazemos como verdades um entendimento que, a cada tempo, ele vai se modificando. Ele é mutável. A ideia inicial da explosão do planeta, hoje nós já temos tantas informações do plano espiritual que a gente sabe que isso não vai acontecer. A Terra vai continuar no seu processo evolutivo e esse novo orbe também vai trazer para ele aqueles espíritos que não conseguiram sair do seu estado de ignorância para dar continuidade ao plano de provas e expiações. Enquanto outros mais, já num estágio maior de compreensão, estes já vão permanecer reencarnando na Terra numa outra fase. Então, nós vamos abordar esse tema como uma mensagem que pode trazer melhores entendimentos sobre a transição planetária. O que vem a ser a transição planetária, sem causar danos emocionais e servir, sim, como instrumento para que, então, nós possamos entender, de uma forma geral,
todo esse processo. Então, vamos nós aqui, eu puxar minha telinha aqui, e a gente vai passando. Então, nós criamos mundo de regeneração, tá? As duas fases do planeta, e entramos. Transição planetária, um novo capítulo na evolução da Terra. Então, diz a mensagem que foi tirada da mensagem do Momentos Espíritas, que fala sobre essa transição. O conceito de transição planetária é amplamente abordado no Espiritismo e é um tema central para entendermos o atual estágio de evolução da Terra, bem como da humanidade. Tanto a evolução do planeta quanto da humanidade, nós vamos entender esse nosso atual estágio. E esse fenômeno envolve profundas transformações físicas, morais e espirituais, descrito como uma fase de preparação para um novo ciclo evolutivo. A Terra, então, deixará de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração, atendendo ao progresso dos planetas dentro da ordem universal. Como a gente pode explicar isso para a gente começar a criar um clima de entendimento? Ele fala que o fenômeno envolve profundas transformações físicas, morais e espirituais. Isso quer dizer da humanidade, a transformação física no seu formato do corpo, aquele corpo ainda grosseiro, aquele corpo de uma fisionomia bem aniquilada, inferior, como o homem velho, ele vai sofrendo essas transformações físicas e vai ficando um corpo físico não tão denso, mas um pouco mais espiritualizado. A questão moral é o processo ao qual nós estamos passando atualmente. Nós sabemos que nós estamos diante de uma segunda pandemia tão destruidora quanto a pandemia que nós passamos aqui no Brasil, de 2000 até 2022, no seu auge da situação. Depois, com o evento das vacinas, esse sofrimento ele foi amenizado, mas continuamos ainda dentro desse processo do Covid-19, não exterminando tantos espíritos, tantos corpos, como no auge da pandemia, mas ainda continuamos a nos contaminar com as vertentes e as variações do vírus da Covid-19. A questão moral que ele fala é a respeito de agora nós estamos passando pelos chamados da saúde mental. Quantos companheiros, colegas que a gente está vendo, eles se transformando nessa situação mental agora, com doenças como depressão, ansiedades, né? Uma série de situações que ocorrem diante desse processo que a gente está vendo a pessoa ser tomada. Agora mesmo nós tivemos um atleta de futebol que todos começaram a censurar porque ele deixou o clube, pediu uma rescisão contratual, porque está com problemas emocionais, agredidos, e não está conseguindo fazer o seu trabalho da maneira como tem que fazer. Então, aqueles outros que não entendem, que não compreendem esse momento que nós estamos passando e que todos nós estamos sendo atingidos, um numa escala maior, outro numa escala média e outro numa escala bem inferior. Quando nós começamos a perceber o problema da saúde mental está nos afetando, de maneira em que as doenças estão chegando e tomando a todos nós, dizimando-nos moralmente, nós vamos compreender essa necessidade agora de melhorarmos a nossa condição moral. Ou seja, mudarmos aquele homem velho, preconceituoso, aquele homem ranzinza, reclamão, né, com falta de esclarecimento do que a doutrina está nos trazendo.
e ainda se manter naquele sentimento de que eu nasci assim, eu vivi assim, assim eu estou bem. Então, a esse que está ainda nesse estágio de pensamento, ele precisa melhorar a sua condição moral. E ambas, tanto físicas e quanto moral, não vai adiantar de nada no período da transição se não melhorar a sua condição espiritual. Todos nós somos na escala dos espíritos imperfeitos e precisamos dar sequência à nossa transformação, à nossa modulação evolutiva, para deixarmos essa condição de espíritos imperfeitos, atingirmos os objetivos aos quais Deus estabeleceu para todos nós. Então, nós estamos hoje, atualmente no planeta, passando por essa fase, a transformação física, principalmente a transformação moral, que vai culminar na evolução espiritual. Essa é a transição planetária agindo sobre todos nós. E aí ele fala a respeito, mais adiante, descreve uma fase de preparação para um novo ciclo evolutivo. Então, agora, segundo a espiritualidade já nos comunicava anteriormente, a Terra deixou de ser plano de provas e expiações para entrar na fase de pré-regeneração. E, segundo informações que nos chegaram, através dos benfeitores espirituais, esse período da pré-regeneração, ele começou no ano passado, em 2025, que vai durar 25 anos, para que, em 2052, a Terra, então, ela passe a ser o planeta de regeneração. Então, muitas dúvidas ainda se surgem com relação a isso, mas nós vamos ver adiante que vamos ter um espírito mais sublime, não tanto, ainda vamos ter a necessidade da encarnação nos corpos físicos, mas só que vão ser corpos mais sutis, já não tão presos, né, à brutalidade, aos sentimentos negativos, porque esses que ainda estão na condição de ser provados e expiados, eles estão sendo reencarnando já nesse novo orbe ao qual todos nós já temos ciência. Então, conta-nos, tem um livro que eu estava querendo lembrar a memória dele, a Transição Planetária, de 2007, quando Divaldo, através de Prisco Viana, ele nos fala daqueles espíritos que desencarnaram quando da tsunami, naquele 26 de dezembro do ano de 2004. Aqueles espíritos que desencarnaram ali, eles já não estão mais reencarnando na Terra, eles já estão reencarnando nesse novo orbe para cumprir as suas missões mais adiante ali. Então, vamos seguir aqui no nosso texto da mensagem, em que ele diz agora o seguinte: quais as mudanças que ocorrem com a transição planetária? Uma pergunta muito interessante. E são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E olha o que está acontecendo no planeta, como a gente vê acontecendo. São chegados os tempos, né? Dizem-nos todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Nós acabamos de falar agora da Covid-19, mas já tivemos avalanches, derretimento com grande avalanche de água, incêndios florestais, tivemos vulcões, tivemos tempestades outras, né? E agora nós estamos passando por esse período da pandemia mental, das doenças mentais. Então, essa regeneração são todos aqueles espíritos aos quais, comprometido com a lei da transformação, eles já estão sendo levados
para esse novo orbe. E muitas pessoas pensam, e o que causa um certo receio e medo, e é isso que nós queremos tirar, mas nesse novo orbe, a gente volta, então, como o homem primata, o homem das cavernas? Não, porque a evolução ela não regride, o espírito não regride, ele estaciona para daí ser movido para dar continuidade à sua escala evolutiva. Então, nós vamos chegar, eu digo isso muito das nossas falas, para quem apresenta esse receio, que nós vamos chegar com tudo que nós temos aqui no planeta hoje. Então, nós vamos ter celulares de última geração, nós vamos ter inteligência artificial, nós vamos ter tudo isso dali, mas para aprender a usar para o bem. Aqueles que usam para a destruição passarão por sérios problemas mentais para que possam se regenerar, né, dentro desse processo de provas e expiações, para então, um dia regenerado, eles retornem a reencarnar no planeta Terra, que estará mais evoluído do que está agora. Para a gente poder entender isso de forma bem clara, é o quê? É Deus tirando. O planeta evoluiu, cresceu no amor, no bem, nas coisas boas, onde o mal já não é predominante. Mas eu, como espírito, ainda vivo a necessidade do convívio com o mal. Então, eu não vou estar atuando na psicosfera do planeta, ainda pensando, ainda agindo como um ser malévolo. Então, eu vou ser conduzido para um outro orbe ao qual eu vou estar afinizado com a energia dele. Então, é por isso que a gente diz o seguinte: então, aqueles espíritos que desencarnaram por um processo e já vão reencarnar nesse novo orbe lá, ele vai reencarnar naquele planeta ao qual ele está na sintonia vibratória dele. E o que nos conduz a planos superiores, a melhores, sermos melhor, é a nossa consciência. É o nosso estado, a nossa situação moral e espiritual que nos eleva para estarmos dentro daquela condição. Então, hoje, nós começamos a aproveitar melhor que ainda estamos encarnados no planeta Terra. E esse planeta ele está passando por esse processo de pré-regeneração, a qual nós estamos sendo testados e passados a priori para nos tornarmos seres melhores. Então, quando ele diz aqui, tá, a transição planetária diz respeito à mudança evolutiva pela qual a Terra está passando, foram muitos séculos estagiando como um planeta predominantemente marcado pelo sofrimento e pelas expiações. Então, Camacho, agora vai passar os sofrimentos, mas assim, o sofrimento ele é opcional. A gente sabe que a dor é necessária, a dor da transformação, a dor da lapidação do espírito rude vibrando no mal, para que ele extirpe esse mal e comece a agir nas vibrações do bem, tornando-se esses espíritos mais leves no corpo físico para poder estar na sintonia com o planeta está. Haverá ainda maldade? Sim, mas em menor grau do qual nós já estamos acostumados a conviver. E aí vamos ser mais coletivos do que individualistas. Como espíritos, nós vamos entender que ninguém chega ao Pai se não for de uma forma através do amarás ao próximo como a si mesmo. Enquanto eu estiver no meu estado preso de eu me amo, tudo é para mim, o egoísmo ainda for muito forte em mim, eu não vou estar mais na psicosfera que o planeta vai estar respirando, onde que os seres humanos estarão se auxiliando, se ajudando, como nós vemos nas catástrofes que têm acontecido e pelas quais nós passamos. Quantos de nós já nos preocupamos com a situação daquele outro, né?
Quem mora aqui para a Zona Leste, eu acredito que outras áreas também de Manaus, sempre que há uma tormenta, uma chuva maior, cada um está recebendo no seu celular o alerta de tomar o cuidado pelas regiões alagadas e tudo isso. E esse alerta é para nos chamar a atenção também para nós outros que não estamos nessa situação de risco, olharmos por aquele que se encontra nessa situação de risco. E não é criticar, ele é invasor, ele assumiu o risco dele, está morando lá, não quer sair. Ele não quer sair porque ele não tem para onde ir. E aquele é o único habitat que ele tem ali e ele perde. E o que vai acontecer? Então, nós outros, através desse novo sentimento de bondade, de fazer ao bem, vamos, então, estar ajudando para que ele possa se reerguer e dar continuidade à sua vida. Nós já não vamos mais usar da crítica, da censura, do julgamento e do ostracismo para com aqueles que necessitam, porque aí sim nós já estamos deixando de ser aqueles espíritos egoístas e orgulhosos e mais altruístas e com sentimentos mais de humildade e comportamento caritativo para com aquele que necessita. E aí nós vamos nos perceber que estamos nos tornando pessoas melhores. O buril está funcionando no nosso grau de evolução para que nós possamos, então, ao invés de pensar só no que é bom para mim, eu começo a olhar e ver o que é bom para todos nós. E é o que ele coloca aqui. Vamos lá mais adiante, em que ele fala. Agora, o nosso orbe vai passar a ser um mundo onde o bem, a paz, a harmonia e a fraternidade vão prevalecer. Olha o que eu acabei de falar agora. Se eu vivo de bem com o meu próximo, eu tenho uma paz dentro de mim. A harmonia e a fraternidade. Ela vai começar a prevalecer porque eu vou deixar de olhar somente para mim e vou começar a olhar o todo como uma consequência da minha caminhada. Todos nós somos crias de uma só, somos criaturas de um só ser. Ele criou a todos nós como espíritos. E é interessante que a gente saiba que a gente só tem uma vida. E essa vida é a qual Deus nos deu. Agora, temos, sim, várias passagens pelos corpos físicos, aos quais nos servem como meio de evolução moral e espiritual. Então, na outra vida eu era... Não. Nessa vida, nós somos encarnados e desencarnados, como nos encontramos aqui agora, no nosso ambiente. Nós outros olhamos assim, nos vemos poucos como encarnados, mas não temos a dimensão de quantos espíritos que já não estão nas vestes físicas, mas que precisam ainda de ouvir da palavra do Evangelho para trazer a sua realidade. Aqui conosco estão comungando, aqui conosco também estão aprendendo e entendendo a sua nova condição espiritual. Então ele segue. Assim, a Terra vai integrar a categoria de mundos de regeneração. Quando que? Quando a humanidade atingir o bem, a paz interior, a harmonia e a fraternidade. A Terra, então, vai integrar a categoria dos mundos de regeneração. Os espíritos que aqui vão reencarnar, em sua maioria, são ainda imperfeitos, mas de índole voltada ao bem, continuarão a sua jornada de desenvolvimento. Então, ele é bem claro para todos nós entendermos e tirarmos esse receio. Eu vou morrer, eu vou deixar minha família, eu vou deixar meu filho, está pequenino, quem é que vai cuidar dele? Somos espíritos imortais e cada um vai chegar ao Pai através de si mesmo. Não adianta ficarmos ainda agarrados aos nossos bens físicos, porque de nada vamos levar.
Aqui reencarnamos sozinhos e vamos partir quando nós não sabemos, só o Criador é que sabe, da mesma forma sozinho. Então, começamos o desprendimento dos bens materiais, ele é importante para podermos trabalhar isso em nós, a fim de podermos construir essa paz interior, essa harmonia e a fraternidade de si, de podermos levar ao outro tudo aquilo que nós temos de conhecimento. Ele continua: o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Importante, porém, ele é para regenerá-la. O que ele quer dizer isso? O progresso intelectual realizado até o presente. Nós nascemos, fomos criados, melhor dizendo, de forma simples e ignorante. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Podemos fazer tudo o que desejamos fazer. Temos esse livre-arbítrio. Porém, somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Então, nós vivemos nessa contradição. Eu posso fazer tudo o que eu quero? Sim, mas eu vou responder por aquilo que eu fiz, de bom e de ruim. E como é que eu vou responder isso aí? Resgatando através dos nossos débitos. Então, se hoje nós já temos o progresso intelectual, em que fazer o bem faz bem ao outro, então a maldade ela vai deixar de existir dentro do nosso conceito evolutivo. Nós já vamos trocar aquele sentimento egoísta de fazer mal ao outro, de caluniar, de censurar, de procurar sentimentos outros que denigrem a imagem dele, por algo mais instruído. Quando Jesus disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, então como nós vamos começar a nos perceber pessoas melhores, nos amando, cuidando do nosso ser, cuidando do nosso espírito, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa mente, cuidando de tudo, enfim, para que não caiamos mais nas falsetas do passado, de achar que a vida era só material e acabou, né? Nós sabemos que nós somos espíritos, né? E não matéria. Então, quando nós começamos a ter essa consciência, começamos a buscar a reforma interior. Essa reforma íntima de que vamos expurgando o homem velho, preconceituoso, rancoroso, egoísta, orgulhoso, e vamos começar a deixar nascer em nós o homem novo, mais altruísta, mais humano, mais fraterno, né? Mais consciente da sua realidade, de fazer ao outro aquilo que ele queira que seja feito. Então, nós vamos começar a entrar numa nova situação importante para nós mesmos, que é essa reforma interior. E essa reforma interior ela está dentro do processo de transição ao qual todos nós estamos passando. Então, ele diz ali embaixo, tá? Esses assim, serviço moral. Portanto, este período certamente exige de nós uma postura vigilante e comprometida com os valores do amor, da caridade e da justiça. Olha o tempo que a gente está vivendo agora, quantas barbáries que a gente está vendo acontecer, né? As questões do feminicídio, as questões dos roubos, as questões em que aqueles que têm poder estão cada vez mais massacrando o povo, trazendo para si poder de quê? Poder material, cuja fase transitória, quando termina, e quem é esse espírito, depois de reencarnar, que tem que resgatar todos esses débitos aos quais ele está se comprometendo? Aquele governo que é facínora, aquele outro que é ditador, que mata por prazer, que aniquila famílias.
esse espírito depois, ele vai ter que resgatar esses débitos juntos desses aos quais tanto mal ele está fazendo. E aí vem a sua penúria, aí vem a sua situação que ele não entende o porquê, que ele está sendo fragilizado e culpa ao Deus. Que mal eu fiz a Deus para sofrer tanto na minha vida? E se examinasse a sua consciência, veria o mal que ele fez, não a Deus, mas ele fez o mal a ele próprio, com o orgulho, com o egoísmo, com a prepotência, com a maledicência. Então, agora ele está reparando e, muitas das vezes, expiando aquilo que nós fizemos de errado. Então, por isso que ele coloca aqui, assim como todos os princípios morais são fundamentais para a construção do novo mundo. Ninguém vai chegar ao Pai se não nascer de novo. Jesus, quando passou isso, ele queria nos dizer a transformação. Se nós continuarmos nesse caminho da falta de amor, de caridade, nós jamais vamos chegar próximo do Pai. Então, nós temos que renascer de novo dentro desse espírito de concórdia, de transformação, de mudança, para nos tornarmos espíritos puros, dentro da condição evolutiva relativa, né? Para que nós possamos, então, atingir o objetivo que Deus nos traçou. E ele segue, todos nós, para atender à lei de progresso e alcançarmos a felicidade verdadeira, necessitamos efetuar nossa regeneração, isto é, nos transformarmos para melhor. Isso nos parece extremamente difícil. Quando nós estamos fazendo o estudo da reforma íntima, que ele fala da vaidade, ele fala que nós devemos ter compaixão para com o outro e sermos mais rígidos para conosco. E nós fazemos ao contrário. Por que eu vou ser rígido comigo? Então, eu tenho que ser com o outro para ele aprender. Mas aprender o quê? O que eu quero impor a ele? O que eu quero, no grito, fazer com que ele desvirtue do seu estado mental normal e eu me comprometa com ele? Não, ele fala aqui, ó, nos transformamos para melhor. E tornarmos melhor para melhor, nós vamos seguir aquela frase de Jesus ao fariseu, quando quis censurar aos discípulos que comiam sem lavar as mãos. E Jesus nos lembra sempre, a todo momento, o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, porque antes partiu do nosso coração. E quantos de nós ainda nos preocupamos muito em lavarmos as mãos para aniquilarmos e limparmos os vermes materiais, mas esquecemos dos vermes morais e mentais que a gente tanto coloca para fora e passa pelo nosso coração. Que nós possamos ter 2 pesos e 2 medidas. Se não fazemos uma situação, também não fazemos as outras, para que não nos comprometamos mais e aproveitemos a oportunidade que Deus está nos dando de estarmos ainda reencarnados num planeta em transição, como é a Terra. São 20 para as 9. Vamos lá. Já estamos chegando lá. Então, ele fala aqui, ele dá algumas dicas muito bacaninhas para a gente seguir. Primeiro, para isso se faz necessário nos dedicarmos a conhecer nossos sentimentos mais profundamente para identificarmos aqueles que necessitam ser transformados. Então, eu descubro que eu ainda sou muito imperialista, eu sou muito ditador, sou muito crítico, tudo eu censuro, eu não dou oportunidade ao outro de aprender. Quando ele vai aprender, eu chego, sai para lá, tu não sabe nada. Eu vou lá e eu faço. Então, eu tiro essa oportunidade dele. E eu começo a me perceber que eu sou essa pessoa. Eu começo a notar que o outro não está conseguindo crescer espiritualmente porque eu estou cerceando
esse desejo dele e essa oportunidade dele. Eu quero que ele faça tudo o que eu quero, mas eu é que faço para mostrar a ele e não dou oportunidade dele fazer para ele ver e perceber que ele é capaz e de melhorar. Então, quando eu detecto esse sentimento em mim, eu faço a minha reflexão e eu começo a me modular o meu modo de ser. Se eu sou intransigente, eu passo a ser mais paciente. Se eu sou mais intempestivo, eu passo a ser mais reflexivo. Se eu sou ignorante, eu passo a ouvir mais o outro para que eu possa absorver o que é cultural, para que eu possa primeiro me endireitar, para daí então eu compreender que eu tenha condições de endireitar o outro, mas sempre dando oportunidade do outro fazer. Se fizer errado, conserta, volta a fazer, porque a gente leva em 100 oportunidades, 99 falhando, errando, e uma nós acertamos. Por quê? Porque se nós já erramos 99 vezes, a oportunidade que a gente tem de acertar é uma, porque nós não vamos mais repetir aquilo que nós tanto erramos. Então, que possamos, dentro de reconhecendo esse sentimento, né, nós possamos mudá-lo. A segunda dica, um dos primeiros passos é analisarmos nossa forma de ser, revermos nossas atitudes, sentimentos e emoções. Então, eu já detectei um sentimento ruim em mim, sentimento de egoísmo. E aí eu começo a fazer os primeiros passos para mudar esse sentimento, analisando a minha forma de ser. O Camacho é uma pessoa que, quando ele fala com a gente, ele só fala gritando. Isso aí está me causando um incômodo muito grande. Eu vou falar para ele uma maneira que ele vai entender também e não vá ser ignorante comigo. Então, a pessoa chega e diz assim, Camacho, olha só, não precisa você gritar para que o outro faça as coisas. Se você chegar de uma maneira mais calma, conversar com ele e até ensinar como faz, e deixá-lo fazer para ver se ele assimilou, você vai ter um fruto maior e mais vigoroso do que o que você está buscando ter. Então, a pessoa começa a se olhar para dentro de si e se reparar que, muitas das vezes, ele é assim, grosseiro, ignorante, e nem ele se suporta, mas ele não tem o amparo do outro, ele só tem a crítica. Então, ele se torna cada vez mais rude, mais grosseiro, para fazer o quê? Oferecer ao outro aquilo que ele já não quer ser, mas ele não quer ficar por baixo. E a outra forma, identificada a presença de sentimentos negativos em nossa intimidade, para que consigamos eliminá-los, é necessário aceitar que ainda somos imperfeitos. Fala para o orgulhoso que ele é imperfeito. Fala para ele que ele é orgulhoso. Ele vai não aceitar. E muitas das vezes ele vai ficar tão chateado que ele vai cortar a fonte de aprendizado que você está oferecendo para ele. Então, como é que eu vou chegar para uma pessoa que é orgulhosa e dizer que ele é orgulhoso? Olhando para mim e dizendo, bom, se eu sou orgulhoso, como é que eu queria que alguém me chamasse atenção para isso? Era alguém chegar e dizer para mim o seguinte, você já percebeu que você quer sempre tudo, é tudo para você e nada para o outro? Como é que você vai dividir essa situação? E aí eu começo a refletir, é assim, então, que eu tenho que fazer com o outro. Porque se eu quero que faça para mim dessa forma, então eu vou fazer ao outro dessa forma que eu quero que me faça. E aí, olha o ponto que ele diz ali. Eu identifiquei, eu trabalhei em mim e eu comecei a mudar. As 3 fases necessárias para que nós possamos atingir a nossa reforma interior. E concluindo, ele diz: refletir sobre suas manifestações e traçarmos um plano para eliminá-los, um a um. A partir de então,
combater firmemente tal imperfeição em nós. Então, nós notamos aqui que nessas regrinhas e dicas que ele dá, é complicado. E muitas das vezes, para a gente atingir a esses 4 pontos, nós levamos e precisamos mais de 20 reencarnações. Por quê? Se a natureza não dá salto, tudo funciona de maneira calma, tranquila e transparente. Não adianta eu ter pressa. Ah, não, eu quero me reformar hoje, eu quero nessa encarnação fazer tudo. E minha bagagem? E a bagagem que eu carrego atrás? Então, eu vou chegar na humildade perante uma pessoa e ela não vai acreditar em mim. Por que ela não vai acreditar em mim? Porque eu ainda não tenho bagagem suficiente para fazer com que o outro acredite que eu mudei. Porque hoje eu vou falar suave. Amanhã, quando eu tiver uma pedra no meu caminho, que eu levar uma topada, eu vou trazer de volta toda a minha bagagem que eu não me liberei dela. Então, é aquele negócio que você olha a pessoa e você diz assim, não adiantou nada aprender e fazer hoje direito. Porque, olha só, bastou uma coisinha só de irritação que ele voltou a ser o que era. E aí nós precisamos trabalhar isso muito em nós. Por isso é que eu disse assim, são 4 itenzinhos como dica, mas muitos deles levam, às vezes, 6, 7 reencarnações para a gente conseguir assimilar e partir para o processo de mudança. Então, vamos nós lá, mais uma. Vou lá mais uma aqui. Tá. A riqueza que nos faz ricos são as riquezas espirituais que nos oferecem a paz verdadeira. Oh, coisa boa, gente. Olha só. Ah, eu estou em paz com a minha vida. Estou em paz porque eu estou bem empregado, minha família está bem, está tudo certo. Desencarnou uma pessoa. Pronto. Aquela minha pseudo-paz que eu estava tendo já me desarmoniza totalmente. Aí eu já começo a dizer, por que Deus levou um jovem tão novo ainda, no flor da idade, 14, 15 anos, tinha tudo para viver, olha só, agora que acabou tudo para mim, eu não sei o que eu vou fazer, e eu começo a blasfemar contra Deus. Então, aquela paz que eu achava que eu estava com ela, que eu tinha, era uma paz que era efêmera, ainda não faz parte do meu conteúdo. Eu ainda não tenho essa condição necessária que seja duradoura. Então, vem essa pedrinha no caminho para mostrar verdadeiramente como eu sou ainda e preciso me modificar. E é por isso que a gente precisa de tantas quantas forem encarnações para podermos atingirmos a essa condição. E uma coisa eu digo para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados: Deus onipotente, onisciente, onipresente, tem uma paciência para conosco que nós nem conseguimos imaginar 1 milímetro que seja do tamanho dessa paciência. E por isso que ele está sempre nos oportunizando. E Jesus, quando nos disse, vá e não peques mais, é a recomendação para o que eu errei, tá? Então eu vou me penitenciar como? Bom, a partir de agora, eu vou fazer de tudo para não cair novamente na tentação do erro. E a gente vai, então, se tornando pessoas melhores dentro desse processo de regeneração. Aquilo que nós acabamos de colocar, ele parece ser tão complicado, tão difícil para todos nós, mas eu garanto que não é. Como isso se dará progressivamente, nos cabe trabalhar firmemente para sermos hoje melhores que ontem e amanhã melhores do que hoje. Precisaremos promover em nós uma verdadeira revolução íntima. E como o tempo parece se escoar entre nossos dedos,
como areia fina, essa revolução tem que começar agora, hoje, não amanhã e nem depois. Quando o nosso interesse se voltar para esse foco e nosso desejo se fortalecer, nossa mente se firmará no propósito abraçado. E o que acontece com quem não aceita essa mudança moral? Estamos já concluindo aqui. O que acontece com quem não aceita essa mudança moral? Que Deus nos propõe, e tem aqueles que aceitam a proposta, e tem aqueles outros que não aceitam. Então, ele diz aqui: os espíritos rebeldes ou maldosos, cuja sintonia ainda continua ligada às regiões do submundo espiritual, não poderão, portanto, reencarnar na Terra. Eles seguem para reencarnações em outros mundos, de acordo com a sua vibração e a sua necessidade de aprendizado. E aí vem uma situação que nos dói muito, mas quando nós começamos a compreender que nós somos espíritos individualmente criados por Deus, aqueles que foram, nesta encarnação, os nossos parentes, nessa ele foi nosso parente, mas na próxima e nas próximas, nós não sabemos em que condições ele virá, como pai, como mãe, como irmão, como tia, como sobrinho, como cunhado. Ele pode vir numa outra condição, como um vizinho mais próximo de nós, e não mais naquela condição. Então, isso que a gente quer dizer, ele fala o quê? Para que na terra sejam felizes os homens, precisa que somente a povoe espíritos bons. Ah, mas meu pai era tão bom e ele morreu na Covid, e agora, pelo que você está falando, ele já vai lá para o outro orbe, lá não vai mais nascer aqui. Ele era tão bom nessa, mas que bom era esse que ele estava. Se a sua bagagem ainda anterior era mais pesada e ele começou a sua transformação agora nessa encarnação, a bagagem pesa mais. Então, como pesa mais, ele vai estar num plano de provas e expiações para reparar. E nos cabe, a nós outros que aqui continuamos, orar, vibrar, para que ele possa conhecer a verdade e, por essa verdade, que é o Pai, que é Jesus, ele se reformar, ele se reconhecer e mudar o seu nível mental e crescer evolutivamente, conforme nós estamos buscando. Ou minha mãe, ou meu irmão, ou esse que partiu, e onde que ele está, eu não consigo encontrá-lo, e aí vem uma mensagem que ele está já encarnado em outro órbito, ficou distante. Ele tinha essa necessidade e vai nos caber, então, orar por ele. Continuando. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhes ocasionariam de nova perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Então, aqueles que ainda não conseguem desempenhar a lei de amor que nos liberta, se ele ficar na psicosfera do país, do planeta, em que a vibração é de amor e de luz, ele vai ficar perdido, ele vai ficar perturbado, e ele vai perder uma encarnação porque está no lugar errado. Então, Deus o coloca no mesmo plano vibratório ao qual ele está designado, para que reaprenda a lição que ele já aprendeu, mas não colocou em prática, e precisa fazer essa prática para um dia ascender à condição de regeneração. Para a gente poder entender mais a prática física, é o quê? É o aluno que passa o ano inteiro, ao invés de estudar, se dedicar para as provas e se aperfeiçoar intelectualmente, ele falta às aulas, ele brinca, ele não faz as provas direito, e quando chega no final do ano, ele não tem nem nota para passar.
Então, ele vai repetir de ano. E quando ele vai repetir de ano, ele vai deixar aquela turma a qual ele conviveu, mas que aquela turma cresceu no aprendizado, passou por um novo estágio, e ele faz o quê? Como ele não regride, ele não volta atrás, ele estaciona naquela turma e vai repetir tudo outra vez. E é assim que nós estamos há mais de 1 milhão de anos, repetindo sempre. E agora nos é cobrado esse conhecimento para começarmos a colocar em prática. Assim, a gente começa a entender melhor o que é um plano de transição planetária. O planeta segue a sua transição. A humanidade não afinizada com esse novo orbe, ele vai repetir, né, em outro orbe aquele estágio que ele está. O sofrimento vai ser maior, as angústias vão ser maior, porque você vai passar pelos seus perrengues e sofrimentos e na sua consciência, lá no seu eu interior, está lhe cobrando. Você ainda fala mal da vida do outro? Você já passou desse estágio e continua realizando essa posição? A tua consciência te cobra e aí você vai ter que mudar na força, na expiação. E é muito pior quando vem pela expiação que a gente rejeitou pelo amor. Né? Vamos ver aqui. Esse foi o último. Então, ele está aqui. Ele conclui aqui. Então, estamos nessa. Mas para que ela melhore, é necessário que cada um de nós se faça melhor, pois seremos nós, transformados, que transformaremos o mundo. Então, olha que coisa bacana, gente. Seremos nós, transformados para o amor, que transformaremos o mundo ao nosso redor. Ou seja, toda a humanidade que está junto conosco. E a única condição para merecermos permanecer como habitantes deste planeta é iniciarmos o quanto antes nosso aprimoramento moral e espiritual, providenciando o autoconhecimento com urgência. Saberemos o que precisamos mudar. Praticando mais seguramente a fraternidade e o amor ao próximo, estaremos no caminho certo. Dessa forma, tudo é uma questão de escolha nossa e que pode nos regenerar, permitindo-nos acompanhar a regeneração da Terra. Então, que a gente, sendo alertados para esse fato, que possamos nos transformar. E o exercício número 1, lembrar Agostinho, Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que é a pergunta que mais cala para o espírito. Ao deitarmos a cabeça ao travesseiro ao fim de um dia, que nós possamos reviver, rememorando, desde a hora que acordamos até a hora em que vamos nos deitar, repousar. O que nós fizemos, o que já é real em nós, fizemos de maneira comum. Mas aquilo que ainda não é real em nós vacilamos mais uma vez pela desatenção. Então, que a gente possa pedir a Deus a oportunidade de termos no dia seguinte as mesmas provas, para que aí, consciente, nós possamos vivê-la e vencê-las. Porque depois da primeira, da segunda, da terceira vez, já vai ser tão natural em nós o fazer o bem que nós já não vamos mais estar preocupados com o mal. Porque uma situação, eu ouvi numa fala do Haroldo, que ela é bem reflexiva. O mal, ele é pequeno. Ele tem início, meio e fim. O bem, não. O bem, ele é infinito. Para você fazer o mal, você pensa mal de um, você maltrata o outro, você faz isso, você faz aquilo. Para fazer o bem, basta você amar. Quando você ama tudo ao seu redor, né, você está fazendo bem infinitamente, ao contrário do mal. Então, nós estamos mais propensos a fazer o bem, o amor em prática, que é a caridade, né, do que o mal que ainda tanto insistimos em fazer.
Então, ele conclui: dessa forma, tudo é uma questão realmente de escolha nossa. Eu quero escolher ser uma pessoa melhor do que eu sou. Então, a cada dia eu vou trabalhar a minha melhora, minha melhoria interior, eliminar de mim todas as sementes ruins para que eu possa, então, germinar coisas boas que vai florear o meu caminho futuro. Deixa eu ver aqui a última. Deu para fazer. Então, a reforma íntima é um quesito urgente e só depende da nossa decisão realizá-la. A imagem ela é bem clara. Por que é difícil para nós trabalharmos a nossa reforma íntima? Porque nós temos que abrir dentro de nós. E aí vem a dor. E a dor ela pode gerar uma satisfação ou, na maioria das vezes, um sofrimento. É por isso que a gente chama de mãe-dor. Aquela que regenera, aquela que nos aprende, aquela que nos faz sermos seres melhores. Mas o sofrimento, ele é opcional. Porque pode parecer, aos olhos do outro, sofrimento para nós é uma satisfação. Estamos mudando os nossos hábitos, nossos vícios e a nossa maneira de ser para nos tornarmos seres melhores e mais altruístas. Corações queridos, mais uma vez, gratidão, tá? A minha felicidade é tão grande de poder estar falando também para os nossos amigos aqui presentes, nessa casa de trabalho eterno, de engrandecimento e crescimento moral e espiritual para todo o corpo de trabalhadores que ali estão, que trabalham em si pelo estudo para se reformarem, para estarem cada vez em situações melhores. Como também a espiritualidade amiga que nos orientou, que nos orienta, sempre na palavra, para poder transmitir um pouco mais como incentivo para que a gente continue fazendo as leituras. E das nossas leituras a gente continue colocando em prática tudo que a gente aprende de bem. Porque a cada alma que nós transformamos, a cada espírito que trazemos para a compreensão divina, nós também crescemos juntos. Que a paz esteja entre nós e que a alegria de viver seja sempre eterna e fraterna em nossos corações. Obrigado a todos. Obrigada, que assim seja. Muito linda, muito lindo tudo isso que o senhor... Sim, justamente. Então, eu quero agora perguntar aos nossos amigos que estão participando se tem alguma pergunta a fazer para o seu José Fiquem à Camacho. vontade. Deixa eu ver se tem alguém aqui que deseja fazer alguma pergunta. Bem, Só abrir todo o mundo microfone e perguntar. está aberto o telefone, o microfone. Vou ver se alguém... Bem, acredito que não tenha ninguém, né? Já que o Chalto está presente. Será que o Chalto não quer conversar um pouco? Deixa eu ver. O Chalto entrou. Pois bem, então nós agradecemos muito. Foi muito linda a sua palestra. Foi muito linda a sua aula. Foi uma aula. Poxa. Foi maravilhosa. Maravilhosa mesmo. O Chalto está falando. Oi. Aí. Não, eu só queria publicamente agradecer ao Camacho por todo o esforço que ele faz, mesmo quando ele não pode estar presente, mas virtualmente. E o que a voz de radialista também ajuda muito na tranquilidade. Excelente, muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você, né? Deus me deu essa missão, tá? De retornar aqueles aos quais eu desvirtuei no passado. Ele me deu o dom novamente da fala para a gente contribuir. Vamos seguindo. Gratidão, filho. Então, muito obrigada. Agora nós vamos fazer a prece final e convido a Iracilda, minha irmã, que está aqui presente,
vai fazer a prece final. Bem, como eu falei aqui para minha irmã, né, que foi isso aí, foi o desenrolar do Pai Nosso, né? Muito lindo. Amigo Jesus, obrigado. Obrigado por esse momento, essa grande oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu nome, sempre buscando conhecimentos. Que as vossas bênçãos irradiem a todos nós, ao nosso irmão, que fez a explanação, e que a paz de Deus se faça em cada um de nós, e que assim seja.